Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1, mais 3 pontos para elas no Campeonato Brasileiro e mais 3 pontos para mim no bolão do Cabulosas News. É a 4ª vitória consecutiva do Cruzeiro na competição. O time segue invicto, com pontuação de líder e, mais uma vez, dando uma demonstração de força numa partida em que, em algum momento, foi bem difícil, em que, em algum momento, ficou bem dramática, mas o Cruzeiro, mais uma vez, consegue sair vitorioso e fortalecido de uma situação adversa no jogo, e o que nos dá ainda mais força e confiança para a sequência da competição. Bom, eu acho que foram 2 tempos meio distintos, assim, do time, mas, obviamente, começando a falar pelo primeiro tempo, eu acho que os 2 gols que o Cruzeiro faz nesse primeiro tempo, eles surgem de 2 das maiores valências dessa equipe esse ano, né? O primeiro gol, que sai muito cedo, acho que 19 segundos de jogo ou algo assim, é um gol contra da equipe do Bragantino, e aí quando você vê o lance, eu acho que pesa muito essa lambancinha que a zaga do Bragantino fez ali, mas se você pegar o lance como um todo, você vai ver que esse gol só surge porque o Cruzeiro sobe a sua linha de marcação, né, encaixa essa marcação na linha de zaga do Bragantino, marca as linhas de passe, força o erro ali da equipe adversária, recupera essa bola numa zona do campo que é bem perigosa, consegue construir essa jogada, e aí, salvo engano, é Gisele que faz o cruzamento ali para a área e visando a Marília, né, mas aí a zaga do Bragantino acaba resolvendo pra gente, e o Cruzeiro abre o placar muito cedo, nesse que é um movimento, assim, que esse time faz muito bem, e que eu acho que, quando esse time consegue fazer, ele normalmente joga melhor. E ao longo do jogo, talvez tenha feito falta conseguir fazer esse movimento de subir as linhas e pressionar a saída de bola do Bragantino por um período maior, principalmente ali no segundo tempo. Normalmente, quando o Cruzeiro consegue fazer isso, ele é superior ao adversário. Dessa vez saiu o gol e foi muito rápido. Em outras oportunidades, em outros jogos, você tira totalmente o ímpeto do seu adversário. Acho que o primeiro tempo contra o São Paulo foi muito assim também. E normalmente o Cruzeiro joga melhor quando consegue fazer isso. E o gol nasce justamente da execução correta desse movimento, né? E o segundo ponto é a bola parada. É um time que realmente é letal quando tem cobranças de falta, de escanteio. São muitos gols que nascem assim, são muitos pênaltis que nascem assim também, né, de cobranças de falta ou de escanteio, enfim. E mais uma vez, né, uma cobrança perfeita da Bianca. Falar da Bianca é chover no molhado, muito talento, muita qualidade para pegar na bola, parece que coloca com a mão. E a Letícia, extremamente bem posicionada, né? Até pergunto para ela sobre isso no intervalo, ela fala que eles treinam muito essa questão da bola parada no dia a dia, e o Jonas reforça isso na coletiva dele pós-jogo, tá lá na TV Cruzeiro, se você ainda não assistiu, que há um treinamento bem específico, assim, ele até destrincha como é feito, e tá dando resultado, né? Eu acho que é um time que normalmente constrói essas oportunidades, né? Elas não vêm assim ao léu, mas sempre que tem a bola parada costuma ser letal, e não foi diferente nesse primeiro tempo contra o Bragantino. E o Cruzeiro constrói esse placar e poderia ter feito 3-4-0, né? Eu acho que a Bianca e a Gabi têm 2 oportunidades ali, poderiam tranquilamente ter sido gols, assim, e aí acho que é muito mérito da goleira do Bragantino, que abordou muito bem os 2 lances. Não sei se dava para fazer algo diferente, assim, do que elas fizeram. Acho que abordaram bem o lance, tanto a Gabi quanto a Bianca. Eu fui rever depois, né? Realmente acho que é muito mérito da goleira, infelizmente, né? Com as mãos ela foi muito bem no jogo, com os pés nem tanto. Mas fato é que o Cruzeiro termina o primeiro tempo com esse 2-0, poderia ter sido mais, mas poderia também ter sofrido algum gol ali. Eu acho que o Bragantino, depois que toma o primeiro gol, ele não necessariamente sai do jogo, né? Continua tentando construir o seu jogo e nos coloca em alguma dificuldade, um jogo bem parelho, assim. Eu acho que o Cruzeiro, inclusive, demora um pouquinho para voltar para o jogo, para voltar a dominar as ações, os espaços, a bola. Acho que teve, pelo menos ali, na primeira metade do primeiro tempo, estava com a sensação que o Cruzeiro estava insistindo demais pela direita ali, muito com a Paloma e a Marília, né, principalmente, e explorando um pouco o lado de lá, com a Gisele, própria Chagas, mas a Gisele, que pode se associar muito com a Bianca, que acaba caindo mais pela esquerda ali no jogo de sábado. E o Cruzeiro demorou um pouco, eu acho, para explorar mais o lado de lá, o lado esquerdo. E quando explorou, normalmente conseguiu boas ações, e acho que você tem que equilibrar também, né, senão facilita demais para o time adversário te marcar. Acho que o Cruzeiro equilibrou o jogo, assim, depois desse ímpeto inicial ali do Bragantino. O Bragantino chegava bastante, mas não chegava com tanto perigo no primeiro tempo, né, não finalizava com tanto perigo, e o Cruzeiro finalizou com muito mais perigo. Então a sensação no final do jogo é que não foi aquele jogo de controle por parte do Cruzeiro, tampouco do Bragantino, né? Assim, alternaram ali momentos de domínio na partida, mas que o Cruzeiro, além de ter construído o placar, foi mais perigoso e esteve mais próximo de fazer o terceiro gol do que o Bragantino de diminuir a diferença ainda no primeiro tempo. E aí eu não sei se isso impacta para o segundo tempo, mas os 2 times voltam diferentes, né? E até talvez o Bragantino não volte tão diferente assim, mas o Cruzeiro não consegue ter o mesmo ímpeto no segundo tempo de subir as suas linhas de marcação e de pressionar essa saída de bola do Bragantino, marcando as linhas de passe e forçando o erro ali da goleira e das zagueiras, né?
Então o time foi bem efetivo fazendo isso no primeiro tempo. Conseguiu fazer isso, assim, esporadicamente no segundo tempo, muito a pedido do Jonas, que, inclusive, a cada minuto que passava era mais incisivo, né, em pedir isso. No final eu já estava, né, bastante exaltado, faz parte. O Cruzeiro não conseguia manter isso o tempo inteiro, assim, parece que o time, eu até cheguei a achar que pudesse ser uma estratégia, assim, conversado no vestiário, né, de abaixar as linhas, de repente deixar o Bragantino chegar até determinado ponto ali do campo e aí pressionar, tentar recuperar essa bola e sair no contra-ataque, por exemplo, para matar o jogo, né, é uma estratégia, faz sentido. Mas não pareceu ser isso, não, né? Pela forma que o Jonas estava pedindo para o time subir, não pareceu ser uma estratégia. Aí eu acho que entra uma série de questões, né? É óbvio que o adversário, ele vem, ele quer ter mais a bola e ele quer te agredir porque ele precisa de um gol para voltar para o jogo, então acho que naturalmente acaba te empurrando um pouquinho para trás. Acho que tem a questão do calor, e estava bem quente lá, né? Eu falei da previsão de chuva, assim, nem sinal de chuva por ali, fomos enganados. Cansaço do próprio jogo, mas também da sequência, né? Muitas jogadoras descansaram contra o América, mas muitas jogaram também, muitas continuam jogando 90 minutos, em cima de 90 minutos, então não dá para descansar todo mundo, né, tirar o time todo, e fora aquilo que o Caramujo sempre fala, né, descanso não acumula, então, por mais que algumas atletas não tenham entrado, ou tenham feito menos minutos ali contra o América, você não consegue acumular esse descanso, né, e a sequência, se você analisar ela de forma mais ampla, é uma sequência bem dura nesse mês de abril, tivemos muitos jogos em casa, mas algumas viagens aí, pegando a sequência da temporada inteira, é óbvio que isso afeta também. Então, acho que talvez uma junção de todas essas coisas, o próprio placar, né? Acho que você abre 2-0, a sensação é que estava bem próximo do terceiro gol, talvez o nível de concentração abaixa um pouquinho. Enfim, é difícil de explicar. Mas o fato é que aconteceu, o time teve muita dificuldade de manter essa marcação, essas linhas altas e essa marcação, pressão na saída de bola do Bragantino, e por isso o Bragantino cresceu muito no jogo, né? E aí foi amplamente dominante no segundo tempo, finalizou mais, finalizou com bastante perigo. Camila precisou fazer intervenções muito importantes, acho que uma ótima partida da Camila, e fico muito feliz por ela, porque é o que eu venho falando aqui, eu acho que seja a Camila, seja a Tati, a gente tem duas excelentes goleiras, mas independente de quem for jogar, é necessário ter sequência para que pegue ritmo de jogo, né? E a Camila vem sendo questionada até por alguns de vocês aqui nos comentários, tipo, eu respeito demais, acho que todo mundo, né, tem direito a ter uma opinião, desde que tenha respeito com a atleta, tá tudo certo, faz parte da profissão pública delas, né, a crítica. Eu acho que realmente teve uma abordagem meio ruim ali contra o Inter, poderia ter prejudicado o time ali naquela saída, mas a gente não pode esquecer que a Camila ficou 1 ano sem jogar futebol, né, e ela ainda não teve uma sequência aí de 8 jogos para a gente poder avaliar com um pouco mais de justiça o trabalho dela, né. Então, eu fico feliz que ela tenha feito um bom jogo, porque acho que é bom para ela, traz mais confiança para a sequência. E, como eu falei, seja ela, seja a Tati, eu acho que tem que ter sequência para jogar, para pegar confiança, para pegar ritmo de jogo, e eu tô muito tranquila quanto a isso, assim. A Tati teve um problema, né? Por isso não tá sendo relacionada, não tá jogando, mas independentemente disso, quem jogar das duas, para mim, eu realmente não vejo diferença, eu acho que elas têm um nível técnico muito, muito similar. Me sinto segura nas mãos seja de Tati, seja de Camila, só acho que tem que ter sequência, e à medida que vai tendo sequência, a tendência é melhorar, né, pegar mais confiança, pegar mais ritmo de jogo e jogar melhor. Mas, assim, uma ótima partida da Camila, fez intervenções bem importantes ali quando a gente precisou, mas o Bragantino foi crescendo no jogo, né, e aí conseguiu chegar no seu gol até um pouco de azar da nossa parte, né, a gente não tem sido muito azarado, assim, nessa temporada, não tá dando para reclamar, mas a bola desvia e acaba tirando a Camila do lance, talvez se não tivesse desviado ela poderia ter feito a defesa, né, mas realmente, naquele momento, o Bragantino parecia mais próximo de diminuir o placar do que o Cruzeiro de conseguir encontrar um terceiro gol, porque não conseguia ficar com a bola, né. Ao mesmo tempo em que abaixou as linhas e ocasionalmente subia, né, ali com o Jonas pedindo isso bastante, mas também quando não conseguia subir, né, essas linhas, e também quando tinha a bola não conseguia reter, né. Acho que no segundo tempo deu para ver que a perna começou a pesar mesmo, o time começou a errar alguns passes que não costuma errar, perder a posse, perder algumas disputas, e aí o Bragantino sempre ganhando essa bola, sempre tentando ser o mais vertical possível, porque precisava buscar o gol, e aí o jogo começou a ficar bem perigoso, né. O Jonas faz algumas alterações e eu acho que todas elas visando colocar mais perna e mais pulmão mesmo no jogo, para o time tentar seguir com a estratégia que ele executa melhor, né? Que é subir essas linhas e realmente pressionar a saída de bola do adversário. E todas as vezes que o Cruzeiro conseguiu fazer isso no segundo tempo, ele criou chances, assim, bem reais de marcar um terceiro gol, porque o Bragantino claramente tinha muita dificuldade de sair dessa marcação alta do Cruzeiro, né? Então, como eu falei, a goleira do Bragantino foi muito bem com as mãos, mas com os pés ela costumou entregar ali, quando o Cruzeiro marcou essas linhas de passe dela ali e colocou dificuldade para as zagueiras do Bragantino, só que não conseguiu fazer isso com contundência no segundo tempo, né? Foi bem esporádico. E aí, mesmo com as alterações, continuou sendo bem esporádico. E aí, na reta final do segundo tempo, realmente era
uma questão de proteger o resultado. Foram minutos finais bem dramáticos ali no Gregorão, mas acho e queria destacar também a torcida, porque a partir do momento que o Bragantino marca o gol, a torcida do Cruzeiro está cantando o tempo inteiro, né? Isso já virou rotina. Mas naquele momento a torcida começa a cantar mais alto, né? E mais forte. E vai assim até o final do jogo. E eu acho que essa atmosfera faz muita diferença, assim, tanto para as nossas atletas quanto para as adversárias também. Se facilita para nós, eu não tenho dúvidas que dificulta para quem está do outro lado, tem que jogar contra essa atmosfera e que muitas vezes não está acostumado, né? A gente sabe que no futebol feminino não é uma arquibancada que tem essa característica de ser cheia, de ter essa cultura de apoio que a torcida do Cruzeiro tem criado nos jogos delas e que está muito legal de acompanhar, né? Só indo lá para ver, gente, é o que eu falo, vocês têm que ir porque é muito diferente. E acho que foi um gás a mais para o time ali, não tenho dúvidas de que ajuda, né? A atmosfera e ambiente sempre vão ajudar. A sinergia campo e arquibancada, eu já cansei de falar que também é uma coisa que sempre teve, mas eu acho que esse ano está diferente. Eu acho que a torcida confia mais pelo que o time está entregando, em termos de resultado mesmo, né, de forma objetiva, porque entrega nunca faltou, desde a fundação desse time, desde o dia 1. É um time que sempre se entregou muito, então essas coisas que o torcedor costuma falar, vontade, entrega, raça, isso sempre tem. Mas é um time que tem conseguido entregar de forma objetiva, né, resultado, vai lá e arranca o resultado, independente da circunstância do jogo. E eu acho que é um torcedor que, se tinha alguém cético, né, em relação a esse time por conta de experiências prévias, esse ceticismo já ficou para trás. E aí dá para ver isso muito claramente na arquibancada, assim, não é a torcida apoia e apoiava em outros momentos, e apoiou no ano passado e no ano anterior, mas eu acho que dessa vez tem tem um sentimento, assim, meio que uma certeza de que elas vão conseguir virar o jogo se for necessário, segurar o resultado se for necessário, e dá para ver isso, né, na intensidade do canto, assim, do pessoal, é uma coisa muito emocionante, assim, sei lá, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu fico muito emocionada, mas quem está indo, né, e está vendo, sabe do que eu estou falando, é algo realmente bem diferente, e que eu acho que fez muita diferença para o time conseguir também segurar esse resultado até o final, correr até o final, muita disposição tática também, né, assim, muita entrega física, muita entrega tática. No finalzinho do jogo eu desci, porque tinha que fazer a entrevista no final, teve muito acréscimo, né, então eu acabei ficando muito tempo lá embaixo, muito mais do que eu gostaria, e o pessoal da comissão técnica estava insano, assim, orientando, cara, cada passo que cada atleta dava na partida, sabe? Orientando qual espaço tinha que preencher, quem ia cobrar lateral, tudo, assim, tudo. Tava um clima muito tenso mesmo, intenso, né, na verdade, e uma entrega total do time e de toda a comissão, e no final, graças a Deus, a gente conseguiu sair mais uma vez com um resultado positivo. Se você pegar as estatísticas do jogo, e aí acho que muito em função desse segundo tempo, né, você vai ver que o Bragantino teve mais posse de bola, trocou mais passes, finalizou mais, né, mas saiu derrotado, e eu acho que comunica muito com o que esse time tem construído, né, nessa temporada. É um time que, dentro do jogo, consegue viver todas as fases, né? Se é necessário suportar uma adversidade, suportar uma pressão do adversário, saber sofrer, esse time vai lá e faz isso com muita maestria. E quando tem as suas oportunidades, normalmente é letal, normalmente vai lá, né, e crava mesmo e pune o adversário. E eu acho que isso faz muita diferença, cara. Acho que não é só isso, não tá tudo perfeito, é óbvio que se você consegue sofrer menos é melhor, mas eu acho que um time que almeja coisas grandes, assim, no âmbito nacional, ele precisa ter isso, sabe? Essa casca de saber sofrer quando necessário e saber punir sempre que tem oportunidade. E esse grupo do Cruzeiro faz isso muito bem, né? Fez isso contra o Bragantino, mas em linhas gerais tem feito isso em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. É mais uma prova de que é um grupo que tá muito pronto, assim, para os desafios que tem se apresentado. Eu acho que ainda é só o começo da temporada, né? A gente está chegando na metade na metade da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Para a gente chegar onde a gente almeja, vão ter desafios muito maiores ainda pela frente. Mas eu acho que é um time que tem construído uma casca, uma identidade e que, obviamente, tem também muita qualidade técnica, tem muita aplicação tática, muito entendimento, né, da ideia do treinador e aplicar isso. Então, não é só a vontade, coisa assim, né? Mas esses aspectos, assim, bem intangíveis também contam, e eu acho que o Fábio tem falado muito isso lá no Twitter, né, assim, parece que estamos prontos, tanto torcida quanto time. Ainda é cedo, mas parece que estamos prontos, e isso, quem viver verá, né, tomara que estejamos mesmo, mas sem sombra de dúvidas a gente está construindo para chegar lá. Bom, apesar dele ter descansado algumas peças ali contra o América, eu percebi que o time sentiu bastante, assim, eu não sei se vai ser possível todo mundo jogar na quarta-feira contra o Flamengo, porque, cara, dá para ver, assim, é um estilo de jogo, e como eu falei, o Cruzeiro é melhor quando ele sobe as linhas, quando ele marca a saída de bola do adversário, e normalmente essa marcação é feita de forma individual, que cansa ainda mais, né? E para você fazer isso, todos os jogos, 90 minutos, não é simples, né? E é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Então,
O time do Cruzeiro hoje não tem uma atleta que não jogue sem a bola. É difícil você manter isso 90 minutos em cima de 90 minutos. E tem algumas atletas que estão com uma sequência aí bem pesada, né? Pericrac é uma, por exemplo, e que, tipo, corre pra caramba o jogo inteiro, joga muito sem bola, saiu bem cansada, não me surpreenderia se precisasse fazer um controle de minutagem. Chagas, que também terminou o jogo, foi titular em todos os jogos do Cruzeiro esse ano, né? Não só no Brasileirão, e normalmente joga 90 minutos. Óbvio que, assim, ela é muito forte fisicamente, mas ser humano ainda, né, eu acho, não parece não, porque é um tanque de guerra jogando futebol, mas realmente, né, eu acho que uma hora ou outra também vai ser necessário dar uma segurada. Paloma, talvez em algum momento vai ser necessário dar uma segurada. Eu torço para que estejam todos à disposição na quarta-feira, mas não me surpreenderia se fosse necessário fazer algum controle aí com uma ou outra, ou de repente começa, mas tem que sair ao longo da partida, você tem que sair no intervalo, algo assim, porque a sequência tem sido muito dura e são atletas que jogaram, né, jogaram contra o América, então deu para ver, assim, não só elas, né, o time todo sentiu ali a intensidade do jogo, contra um adversário muito difícil, que foi o Bragantino. Com pouco tempo de preparação para o jogo contra o Flamengo, não me surpreenderia se talvez a gente visse uma dessas peças aí descansando, ou começando, mas tendo que fazer um controle de minutagem no intervalo ou algo nesse sentido, sabe? Mas aí, cenas para os próximos capítulos e falamos mais sobre esse jogo no próximo vídeo. Bom, e para encerrar, eu tenho que falar da transmissão, né? Mais uma vez estive lá com a TV Cruzeiro fazendo os comentários e a reportagem do jogo. Eu não achei que viria esse convite para participar pela segunda vez, porque eu não acho que eu fui exatamente, assim, uma pessoa profissional na primeira oportunidade. Eu, de verdade, não consigo, assim, já falei com vocês, eu tenho uma relação muito diferente com esse time, eu vivo com esse time algo que eu não me lembro de ter vivido com o Cruzeiro em nenhum outro momento da minha vida, só realmente quando eu comecei a vivenciar o feminino é que eu vivencio o Cruzeiro dessa forma, sabe? E é muito difícil para mim ser profissional lá e não surtar diante das minhas divas pop, mas veio o convite e óbvio que é sempre um prazer enorme, é sempre muito especial e de novo foi muito especial. Algumas coisas aparecem, né, na câmera, alguns momentos ali as jogadoras com o Jonas, nas entrevistas e tal, mas acaba que tem muitos encontros e muitas conversas e muitos momentos que não que ficam só na memória, né, e no coração. E eu sou muito grata a Deus por estar vivendo isso. Eu realmente, cara, eu não tenho dúvida nenhuma de que tem gente muito mais preparada do que eu que tá para estar lá fazendo essa reportagem, fazendo os comentários. Sim, zero dúvida, mas por algum motivo essa oportunidade veio e eu tô muito feliz, muito grata. Não sei se vai ter outra, sempre vou para lá acreditando que vai ser a última, por isso que vivo intensamente. Se tem a oportunidade de falar que amo, vou falar. Se tem a oportunidade de abraçar, vou abraçar, porque pode ser o último dia. Mas só agradecer mesmo de novo a todo mundo do Cruzeiro e da TV Cruzeiro pelo convite, pela recepção. Bárbara, Jonas, as jogadoras, Maria Clara, Fabinho, Felipe, todo mundo, absolutamente todo mundo. Eu sou sempre muito bem recebida, muito bem tratada. Para mim é um dia de princesa quando vocês me chamam para ir lá. E mais uma vez foi assim, muito feliz, muito grata, muito feliz pela vitória do time. Acho que eu tô dando sorte, hein? Sei não. Continuem me chamando, talvez o segredo esteja aqui. Mas, brincadeiras à parte, assim, é muito especial mesmo. Normalmente, quando eu chego em casa, eu custo a conseguir pegar no sono e tal, porque fico revivendo tudo ali, e é muito mágico, e eu só tenho que agradecer a Deus e a todo mundo lá de dentro que tem me proporcionado essa oportunidade, e ao Samuel também, que, querendo ou não, me abriu essa porta, né, e as coisas têm acontecido muito a partir disso, e da Samuca TV, então, muito grata a todo mundo que, direto ou indiretamente, tem me proporcionado viver esse time dessa forma que eu nunca imaginei, nunca esperava, mas, assim, muito grata, muito feliz. E cada vez, assim, mais viciada em ver esse time jogar. Quarta-feira tá logo aí, vai ser um jogo bem duro, né, contra o Flamengo, que vem querendo mostrar serviço para a nova treinadora. Então, tudo que a gente viu do Flamengo até aqui, eu acho que fica para trás, é um novo adversário, é um novo jogo, e que a gente possa, se Deus quiser, finalizar o mês de abril da melhor maneira possível. Mas aí a gente fala mais sobre isso no pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo. É isso, um abraço, tchau.